Abra a tua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos pegar aqui alguns conselhos de Salomão. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Todos acharam? Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 9. Vou fazer a leitura e nós vamos passo a passo comentando. Diz assim: portanto, vá, 7, Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Portanto, vá, coma com alegria, com satisfação, coma com prazer, que é o resultado do teu trabalho. Você tem que comer com alegria. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Coma e beba sentindo satisfação por ter visto o resultado do seu trabalho. Quando você estiver comendo, bebendo, faça isso com muita alegria do coração, porque isso é resultado do fruto do teu trabalho. Porque tem gente que até na hora de comer e beber, come reclamando, mas ela tem que entender que o que ela está comendo e bebendo é fruto do seu esforço, é fruto do seu trabalho. Então se ela reclama do que come e bebe, ela está reclamando da sua eficiência ou da sua ineficiência. Ela não pode reclamar do que come, ela tem que comer com alegria. Ah, mas eu não estou comendo o que queria. Então você tem que ser mais eficiente naquilo que você faz para ter recurso para comer coisa melhor. Porque muitas das vezes, pastor, mas eu trabalho, mas eu não como o que eu quero. Então eu como mesmo, porque senão eu morro de fome. Mas Salomão está dizendo: vá, coma, beba, e quando você estiver comendo, come satisfeito, come contente, come alegre, porque isso é fruto do teu trabalho. Lá no capítulo 5 ele comenta acerca disso, porque isso é dom de Deus. Comer e beber e se alegrar do fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus. Se é dom de Deus, eu poder trabalhar e ter recurso, na hora que eu estiver comendo, eu tenho que me alegrar. Quer coma pouco, quer coma muito, mas o trabalhador se alegra com o resultado do seu trabalho, Salomão vai dizer. E ele diz assim no verso 8: esteja sempre vestido com roupas de festa. Ou seja, pastor, como assim esteja vestido sempre com roupa de festa? Ou seja, se você trabalhou e foi eficiente no seu trabalho, se vista com o melhor. Não poupe não. Não fique comprando coisas ruins. Não, se vista com o melhor. Esteja sempre vestido com roupas e trajes de gala, como se fosse... Tem vezes que eu vou trabalhar de manhã, e às vezes já é costume andar de social, eu vou de terno. O pessoal de onde eu trabalho diz: ué, mas por que ele vem todo assim? Eu falo: normal, é o meu jeito de vestir. Eu vou largado de bermuda, de boné, de tênis? Não. Eu coloco a roupa que eu visto para vir à igreja, é para o trabalho, é para o dia a dia. As vestes, vou guardar para quando tiver uma festa, eu coloco. Não, Salomão disse: esteja sempre vestido com roupas de festa, unja a sua cabeça com óleo, esteja sempre alegre, esteja sempre com óleo sobre a cabeça. Verso 9: desfrute a vida. Você que é casado, trabalha, come, bebe, se vista bem e aproveite o teu casamento. Isso aqui é dádiva para quem trabalha.
Desfrute a vida com a mulher, com o homem a quem você ama, a quem você escolheu para viver contigo. Porque também tem vezes que você também não trabalha pelo teu casamento. Teu casamento não é eficiente. Você não investe no teu casamento, você não investe na tua vida sentimental. Esteja sempre fazendo isso. Desfrute a vida com a mulher com quem você ama. Aproveita quando tem oportunidade, viaja com o teu marido, com a tua esposa. Você trabalhou? Desfrute com a pessoa com quem você ama. Não vai sair, trabalhar, morrer de trabalhar, gastar com as sirigaitas. Não, gastou, trabalhou. Teu cobertorzinho de orelha que ficou em casa, talvez, tadinha, tadinho. Teu esposo está desempregado, mas você trabalha. Desfrute com ele, não com as amigas. Não esconda o dinheiro debaixo do colchão, não. Chama o teu marido para sair, para comer uma pizza. Se ele não tem, desfrute a vida. Desfrute a vida com quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido, porque essa vida não tem sentido nenhum, que Deus dá a você debaixo do sol. Gente, se trabalhar para ter recursos e você não usufruir do suor do teu trabalho, isso é vão. Não tem sentido você morrer de trabalhar, não é eficiência nenhuma então no teu trabalho, o teu trabalho está sendo vão. Você morre de trabalhar, não pode vestir, morre de trabalhar, não pode comer e nem beber e nem se alegrar com quem tu ama, com teus filhos, se você não for casado, só é você e teus filhos. Porque a pessoa morre de trabalhar, não pode chegar no final de semana ou qualquer outro dia da semana e não poder se alegrar, não poder comer o que deseja. Isso é frustrante, gente. Uma coisa mais frustrante de você trabalhar o mês todo e não poder comprar o suficiente para a vida, o necessário. E o Salomão está dizendo o quê? Se tu trabalha, se você é uma pessoa que trabalhou nesta vida, um trabalho árduo, ele está falando de trabalho, trabalhou arduamente debaixo desse sol, essa vida sem sentido, porque essa é a recompensa de todo o trabalho árduo que nós fazemos. O trabalho só é eficiente quando o trabalho, ele me proporciona isso que Salomão está falando: comer, beber, vestir e se alegrar com quem nós amamos. Tem gente que trabalha tanto, mas não desfruta de nada. Isso não é trabalho eficiente, isso é escravidão do trabalho. Você é escravo do trabalho. Pastor, eu estou morrendo de trabalhar para juntar. Você ouviu semana passada, eu lendo em vários versículos sobre a ganância, que aquele que ajunta para si, por qualquer má aventurança, o dinheiro se vai. Uma enfermidade, um filho desajuizado, ele guarda para a sua própria perda. Guardou, no final das contas ficou sem. Para que eu trabalho? Para me comer, beber, vestir e se alegrar. Então eu tenho que ser eficiente no meu trabalho. Porque eu sendo eficiente, eu vou promover isso para minha família, vou promover isso para mim, para aqueles que eu amo. Eles terão o recurso necessário para a vida, porque é uma vida sem sentido, gente. Se a gente for tentar compreender a vida, nós não vamos entender a sua vida na complexidade dela. A vida é complexa e passa muito rápido. Salmo 90, voa, é um conto ligeiro. E aí você morre de trabalhar e não está desfrutando de nada disso. Chega no final do mês, pega o dinheiro, mas fez o que com o dinheiro? Toda a eficiência do teu trabalho, todo o resultado do teu trabalho, de jornadas, de horas que você vendeu. Você vendeu horas do teu dia para trocar por dinheiro no final do mês. Você vendeu tempo seu, e tempo vale mais do que ouro e prata. Você vendeu o teu tempo
Abriu mão do teu tempo para ter dinheiro, para quê? Para comer, beber, vestir e se alegrar com quem você ama, porque essa é o dom de Deus para a tua vida. Isso é vontade de Deus. Continua o texto aqui no versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido, uma vida sem sentido. A nossa vida é complexa, a gente tenta entender que Deus dá a você debaixo do sol todos os teus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Essa é a única recompensa do homem, trabalhar para comer, beber, vestir e se alegrar com a família que Deus nos deu. E aí é onde que eu quero chegar aqui ao versículo 10. Eu só li esses versículos para te dar o contexto, mas o texto-chave é o verso 10. É aqui que eu quero pregar, e é aqui que eu quero falar contigo para você comer, beber, vestir e se alegrar com a mulher, com a família, com aquilo que Deus te deu. É nesse versículo 10 aqui que está o cerne da questão, porque você só vai poder comer, beber, vestir e promover alegria com quem você ama, se o versículo 10 fizer parte da sua vida. Se o versículo 10 não fizer parte da sua vida, comer, beber, vestir e se alegrar com quem você ama, vai ser só uma vida sem sentido. E tem muita gente vivendo sem sentido na vida, é ou não é? Sem sentido de viver, sem sentido de existir, está vivendo por viver, está existindo por existir. A pessoa vive sem sentidos nenhum, perdeu todos os sentidos da existência da sua vida. Não tem mais sentido comer, não tem mais sentido vestir, não tem mais sentido amar os filhos, amar o esposo, amar a casa, andar com quem ama. Não tem mais sentido isso, porque a pessoa morre de trabalhar, se esforça trabalhando e continua sem comer, sem beber, sem vestir e sem se alegrar com a pessoa que ama. Fica uma vida sem sentido. A pessoa começa a dizer: para que trabalhar então? Para que se esforçar tanto? Para que ficar insistindo dia após dia em trabalhar? Qual é o significado de levantar cedo e chegar de noite em casa? Qual é o sentido se eu não vejo nada disso na minha vida? Qual é o sentido de estar nessa terra então? Se nem comer, beber, vestir e se alegrar, proporcionar alegria para quem eu amo, do fruto do meu trabalho, então é uma vida esquizofrênica, é uma vida sem sentido, sem razão. E quando a pessoa começa a entender que a vida dela está sem sentido e sem razão, de tanto trabalhar, a pessoa começa a entrar em parafuso. Ou o contrário, alguém que não está trabalhando, que quer comer, beber, vestir, proporcionar alegria para alguém e não encontra trabalho, não consegue trabalhar, não consegue extrair recursos de nada, e a pessoa diz: minha vida também está sem sentido. Aí você tem dois extremos. Dois extremos: o que trabalha tanto, mas não desfruta. Trabalha, mas não desfrutou de nada do bem do seu trabalho. E o outro que não tem trabalho, que não consegue ter essas coisas, então a vida se torna totalmente sem sentido de viver. E aí a pessoa começa a se enroscar e se embaraçar com os negócios dessa vida, é ou não é? E a pessoa começa a entrar por caminhos, por becos da vida, começa a pegar uma direção errada, e aí a vida vai se tornando um fardo, viver se torna chato, estar com a família se torna chato, é depressivo, ela não quer mais saber de nada, perde a força e o ânimo para trabalhar, não quer trabalhar porque trabalha e não vê nada, ou não encontra trabalho também e desiste de procurar trabalho, porque eu não consigo o mínimo para trazer para minha família, para minha casa, então não há sentido, é uma vida sem sentido, como diz Salomão, todos os seus dias sem sentido,
Uma vida que Deus nos deu nessa terra, todos os dias da vida, sem sentido, que Deus dá debaixo do sol. Toda a nossa existência que Deus nos colocou aqui se torna insignificante. Estou vivendo para quê? Por quê? Para quê eu estou vivendo? Então muita gente entra em colapso emocional, não quer trabalhar mais, se encosta em alguém da família, se encosta na ajuda do governo, se encosta em amigos, se encosta na ajuda, na assistência social do Estado, porque a pessoa diz, é uma vida sem sentido, se morre de trabalhar, a gente não come, não bebe, não veste e não se alegra. Se não trabalha é a mesma coisa, se trabalha é a mesma coisa, é uma vida sem. O que está dando errado então? O que está dando errado que trabalhando eu não como, não bebo, não visto e não me alegro com o que Deus me deu? Não trabalhando também é a mesma agonia. Dos dois lados a mesma agonia. E nisso a pessoa vai começando a se tornar um peso morto. A economia chama peso morto, é um termo usado na economia que é para insuficiência do mercado. Ou seja, a pessoa começa a se tornar um peso morto na vida. Ela se torna insuficiente, ela se torna sem nenhum tipo de utilidade, começa a ser pesado para a sociedade, é pesado para o governo, começa a ser pesado para a família, porque a vida dela não tem eficiência nenhuma. Trabalhando, não vê eficiência. E ela diz, se eu não trabalho também, eu não vejo eficiência nenhuma. Eu não trabalhando, eu não como, não bebo. Então minha vida é sem sentido. Profissionalmente falando, não há sentido eu trabalhar porque eu não vejo resultado. E se eu também não trabalho, eu também não vejo. Então, de ambos os lados, o que eu faço? Porque a minha vida não é eficiente. Aí a pessoa começa a tornar-se, como eu disse, o peso morto na empresa, porque ele morre de trabalhar na empresa e não vê resultado do trabalho. O que ele começa a fazer? Se encostar. Ser um funcionário que não produz absolutamente o quê? Se torna um peso morto dentro da empresa. Ele vê que também o outro lado, ele vê que a família não come, não bebe, não veste, não se alegra. Aí daqui a pouco ele começa a ficar desmotivado e começa também a se tornar um peso morto na família. Começa a se tornar um peso morto dentro da casa, dizendo, poxa, não sirvo para nada, não consigo produzir nada, não consigo gerar nada. Então a pessoa começa a se ver como um peso morto, e daqui a pouco ela começa a se autocobrar, ela começa a ver que a vida dela é um zero à esquerda, que é um estorvo, é um peso para a sociedade, é um peso para todo mundo. E aí ela está na empresa, um peso morto, ela não pede as contas, porque se eu pedir as contas eu perco o meu tempo de trabalho. E ela prefere ficar ali como um peso morto, sem eficiência, não desfrutando do bem do seu trabalho. Aí não come com alegria, não bebe com alegria, não veste com alegria, só vive murmurando, só vive reclamando, só vive falando mal da empresa, só vive metendo pau no patrão, e vai para a empresa desgostoso, faz tudo errado, porque a pessoa não vê eficiência no que ela está fazendo. Mas por que ela não vê eficiência? O que está acontecendo para não ser eficiente? Porque o que sucede a um, sucede a outro, sim ou não, gente? Olha só, o que é para o pobre é para o rico. Um exemplo, uma pessoa, você pega uma classe onde 10 alunos foi instruído pelo mesmo professor, estudou na mesma escola, os pais pagaram as mesmas mensalidades estudantil, se formaram na mesma época, foram para a vida profissional no mesmo tempo. Mas eu te pergunto, daquela sala de 10 alunos, todos vão ser eficientes? Mas não estudaram na mesma escola? Não pagaram a mesma mensalidade? Não tiveram os mesmos professores? Porque um é eficiente
e desfruta do bem do seu trabalho, está de vento em popa, e o outro não. Se tiveram as mesmas condições de vida, se tiveram os mesmos aprendizados, as mesmas oportunidades, como que um dá certo na vida e o outro profissionalmente não? Não tem lógica para isso. Ah, pastor, tem lógica sim, é que um talvez deu mais sorte do que o outro. Aí nós começamos a optar para o além. Não, é porque acho que Deus gosta de um e o outro acha que um pastor nasceu com um bumbumzinho virado para a lua. É assim ou não é? Aí é que um teve pistolão. É que um teve lá alguém para ajudar. Aí nós começamos a procurar respostas para a nossa insuficiência profissional e material. A gente começamos a procurar coisas porque fica sem sentido a vida para a gente. Aí a gente começamos, não, é por causa da minha família, é por causa do governo, é por causa da igreja, Aí começamos a procurar para tentar dar sentido à vida. Porque toda a nossa vida aqui nessa terra é uma vida sem sentido, praticamente. E nós queremos entender por que dá certo e por que não dá. Porque um vai e o outro não vai, um consegue e o outro não. Eu usei o exemplo da classe, porque aqui Salomão vai dizer que todos nós estamos debaixo da mesma condição diante de Deus. Diante de Deus nós somos os alunos e Deus é o nosso professor. Nós somos os 10 alunos nessa terra. Mas um vai e o outro não. Pastor, e o que tem que ser feito? Vamos acompanhar o texto no verso 10. Aqui ele começa a ensinar como funciona a engrenagem. O que vier nas suas mãos, o que tiver, seja o que for, o que as suas mãos tiverem que fazer, o que te confiaram nessa terra, não importa o que seja, o problema é que nós somos seletivos e nós queremos fazer uma coisa assim e outras não, é ou não é? A gente ficamos escolhendo com o dedo. Não, o que tiver, não é para escolher. A eficiência no trabalho e na vida começa aqui. Eu serei eficiente quando eu não escolho o que fazer. Porque nós queremos escolher, né? Eu não gosto desse trabalho não, porque esse trabalho é pesado. Eu não gosto disso não, porque eu não vou me adaptar aqui. Mas engraçado, o ser humano é o único ser adaptável a qualquer meio. Ele se adapta em qualquer situação. Aí eu não vou me adaptar, não, passa aperto em qualquer situação para ver se você não vai dar um jeito, dá ou não dá? Só que nós somos seletivos. Nós queremos eficiência no que fazemos, queremos comer, beber, vestir, se alegrar com o bem da vida que Deus nos deu, mas nós não queremos fazer o que tem que ser feito. O que tiver na mão para fazer, que o faça com toda a sua força. Qualquer coisa que você for fazer, põe força, põe vontade no que você vai fazer. Só que nós ficamos fazendo corpo mole, reclamando, tem que levantar cedo, não, é porque tem que não sei o quê, é porque está chovendo, é porque está sol, é porque está assado, é porque está isso, é porque não tem dinheiro, é porque tem dinheiro, é porque isso, é porque aquilo. O que vier para fazer, seja na tua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, não perca a oportunidade de fazer alguma coisa, não aceite ser peso morto, seja eficiente naquilo que você faz. Desde a tua casa, desde as pequenas coisas, as maiores coisas, faça com toda a tua força. Tem gente que já vai tomar café, primeiro ato de manhã já... Esquece, meu filho, não vai comer, não vai beber, não vai se alegrar nunca na vida. A vida vai ser sempre um estorvo para esse tipo de gente.
Salomão está dizendo: quer comer, beber, se alegrar, aprenda a fazer as coisas com vontade. Esses dias, em São Paulo, tinha um homem vendendo água com isopor, sem braço. Cotoquinho, meteu aqui e ó, vendendo água, sem o braço. Essa semana eu atendi uma senhora no trabalho, 82 anos, dirigindo, o carro maior do que ela, uma japonesinha desse tamanho. O carro dava, se colocasse ela deitada do lado do carro, dava umas 5 dela para dar o tamanho do carro. E eu falei, conversando com ela, quantos anos era? 82. É que eu deixei minha filha de 65 em casa, que está doente, e vim aqui no centro fazer umas compras. Isso de manhã cedo. Ela está trabalhando com eficiência. Você acha que Deus vai deixar faltar? Vai comer com alegria, vai beber com alegria, vai vestir roupa de festa e vai se alegrar com quem ama. Porque faz com força, faz com vontade, sem olhar a idade, sem olhar a dificuldade, buscando força da onde não tem força. Nós estamos criando uma juventude muito mole, com todo respeito. Muito mole. De umas 2 décadas para cá, o ser humano se tornou muito acomodado. Muito acomodado. Aí eles querem eficiência, mas não são eficientes no que faz. Aí você manda fazer o negócio, tem que mandar fazer 10 vezes. Aí você fala, não, e você pega os adultos de hoje, está no mesmo caminho. Você fala para o adulto fulano, faz isso. Vai lá e ainda faz errado. Aí você olha e você fala, não é possível, não é um adulto que está fazendo isso. Não é um adulto. Não, tem adulto. Você pede para fazer uma coisa e não faz bem feito. Aí se você vai falar, meu Deus, já o cara é chato, o patrão é ruim, é que não sei o quê, mas você não foi eficiente. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Não é para ficar enrolando, para falar que fez e não fez. Colocou na tua mão para fazer, vai até o fim, tira a força da onde não tem, seja eficiente, porque aí você vai comer com alegria, beber com alegria, vestir com alegria e vai se alegrar com quem você ama. Mas pede os adultos para fazer, e os adultos já dão mau exemplo para os mais novos, né? Porque você pede o adulto para fazer, faz negócio mal feito, parece que faz arrastado. Ô vida, ô morte, vamos meu filho, vamos! Deixa para amanhã. Para a sepultura, para onde nós vai, não vai poder fazer nada. Você não sabe se amanhã está vivo. Olha aqui que diz o texto. Pois na sepultura para onde eu e você vamos, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Aproveite se tu está respirando e se esforce na vida. Vai fazer um curso, vai estudar, vai entrar na faculdade. Se esforça em alguma coisa, pastor, eu quero ser eficiente no meu trabalho. Tem que se esforçar. Tu não está morto, tu não é peso morto, tu não foi para a sepultura ainda não. Tu está vivinho aqui olhando para mim. Tu está vivo. Tu está vivinho da Silva, meu sobrenome. Parou de estudar, volte a estudar. Vai fazer, está formado? Não para, porque o homem que se acha que formou não está formado, porque nós nunca vamos se formar na vida, nós estaremos sempre aprendendo, vamos estar sempre evoluindo em Jesus Cristo. Volta a estudar, faz um curso, vem para o culto, está na igreja, seja eficiente. Eu poderia meter um migué aqui toda semana, estou trabalhando mesmo, pastor João Misael, pastor Roberto, adianta isso, o senhor está de boa mesmo, estou trabalhando. Pastor, nessa quarta eu não vou estar, nessa sexta eu não vou estar. Mas não, me confiaram algo nas minhas mãos. Me confiaram a igreja, me confiaram o ministério, me confiaram o emprego, me confiaram a família, me confiaram filhos,
Então me confiaram uma vida, então se me confiaram uma vida, me confiaram coisas na minha mão para fazer, enquanto eu estiver respirando, eu não posso me dar o luxo de ficar esperando acontecer. Você tem que ir e acreditar que Deus é na tua vida, e que Ele te dá força, que Ele te dá saúde, que Ele te capacita, que Ele te dá inteligência, para você ir e fazer com todas as tuas forças. Para de ficar metendo migué. Para de ficar inventando desculpa para não fazer, e depois você quer eficiência? Quer exigir eficiência na igreja, no trabalho, em casa, na família, mas nem você é eficiente. Não é eficiente em nada. Nós temos que aproveitar, estamos vivos. Está em casa, fica fazendo, vai tricota. Faz alguma coisa. Não fica olhando a goteira, nada, meu filho, vai carpir. Pega a enxadinha, vai tirar os matos da frente de casa. Meu Deus, tem uma porta sem parafuso, deixa eu colocar um parafuso. Estou trabalhando para comer com alegria, para eu não estar comendo e dizendo as portas estão caindo de casa. Para mim comer com alegria, para mim estar, deixa eu arrumar, para quando eu sentar para comer, olhar para casa e dizer está pintada, está cuidadinha. Se alegrar com a mulher que Deus te deu, com o esposo que Deus te deu. Só que nós já usamos os braços. Deus vai fazer, pastor. Estou esperando em Deus. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Desperta dentre os mortos, Efésios. Você não está morto. Você está mais vivo do que nunca agora em Cristo Jesus. Aí ele disse aqui no verso 1, eu percebi também outra coisa debaixo do sol. Salomão disse. Os velozes nem sempre vencem a corrida, viu? Nem sempre quem corre vence. Os fortes também nem sempre triunfam na guerra. Versículo 11. Os sábios nem sempre têm comida. Eu vi outra coisa debaixo do sol. Que a corrida não é dos... Os velozes não é o que vence, às vezes. Não é o que triunfa, não é o que são fortes. O sábio não é porque é sábio que vai ter comida. Os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Olha aí, as condições é para... Então não venha dizer que o cara ganhou porque ele corre mais. Não, que nem sempre quem corre mais é o que ganha. Porque as condições estão abertas para todo mundo. Largou-se a largada na saída do parto, e a oportunidade agora é para todo mundo. É para todo mundo, meu filho. Ninguém vem com vantagem nessa terra. Não é porque você nasceu pobre que você tem que morrer pobre. E não quer dizer que quem nasceu rico vai morrer rico, porque muitas vezes quem nasce rico morre pobre, e quem nasce pobre acaba se tornando rico. Então a vida está aberta para todos. Está para todos, como disse Salomão. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Ninguém sabe quando vai passar por dificuldade. Ninguém sabe quando vai passar por aperto. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados, são enlaçados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Ou seja, o momento ruim chega para todo mundo. Assim como chega para o pássaro que não espera a cilada, assim como o peixe que não espera a rede, os tempos ruins chegam para todo mundo. Mas se o tempo ruim chega, mas se eu sou uma pessoa esforçada, que faz, que vou para cima, eu vou ali, Deus é comigo, eu não passo, não perco, vou fazer mesmo, porque veio nas minhas mãos, eu vou fazer, eu não vou me enroscar com os negócios dessa vida, como Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, diz assim, fortifica-te meu filho Timóteo, na graça que há do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que milita não se embaraça com os negócios dessas vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então nós não podemos nos enroscar com nada. Vem na tua mão para fazer, não seja ineficiente, seja eficiente, não seja peso morto. Chegou para fazer,
Faça, porque o tempo ruim chega para o rico, chega para o pobre, as dificuldades chegam para todo mundo nessa terra, para todos nesta terra, a dificuldade chega. Ninguém tem privilégio nesta terra. Eu e você estamos na mesma condição, partimos do mesmo ponto de largada e vamos chegar no ponto final da sepultura, se Jesus não voltar, todos. Mas nesse tempo de nascimento e de sepultura, é eu e você aqui confiando em Deus, dizendo que vier na mão para fazer, eu vou fazer, e eu fazendo, o meu Deus vai ser por mim e me abençoará em toda a obra das minhas mãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ser eficientes. Pegou para fazer? Vamos fazer. Deus te deu uma carreira? Exerça essa carreira. Deus te deu talento? Vai na frente, vai. Porque o momento ruim chega para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Não tem desculpa. Não há desculpas. Nós temos que despertar a consciência e dizer: chegou algo na minha mão, eu vou fazer. Chegou algo para mim. E o que chegou na tua mão, hein? Quantas coisas Deus já botou na tua mão, hein? E o maior de tudo, a tua própria vida. Sim ou não? O que você está fazendo com a vida? Você está se esforçando para ela produzir? Ou você está esperando que Deus desça do céu e faça? Ou você está esperando que Deus venha e faça? Não, você tem que ir e fazer. Que a corrida não são os velozes que ganham somente. Muitas vezes o cara que nem é veloz, mas ele chegou. Porque ele se esforçou, ele disse: eu vou lá, vou tentar e vou dar o meu melhor, e ele consegue. E isso tem que ser no reino de Deus e no teu dia a dia. Muitas vezes você enfrenta desculpa. Você não tem que inventar desculpa. Você tem que simplesmente se esforçar, tirar força da onde não tem força e dizer: eu vou, mesmo arrastado, vai produzir. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi arrastada, mas ela disse: eu vou, mas vai produzir vida em mim, vai gerar vida em mim. Você tem que ir acreditar que a vida vai ser gerada em você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então se coloque de pé, por gentileza. Vamos dar a bênção final. A vida depende de você. Pastor, o que eu preciso para ser eficiente? Que vier na tua mão, agarra. Que vier. Tem uma casa? Vou trabalhar para ela ser melhor. Tem um emprego? Vou trabalhar para produzir. Tem filhos? Vou trabalhar para eles serem bênção. Tem uma igreja? Vou trabalhar para a minha igreja ser uma bênção. Tenho amigos? Vou trabalhar para que eles sejam uma bênção. Trabalhar com toda a força, com todo investimento, com toda a súplica, com toda a força. Faça tudo o que vier. Não meça esforço para nada. Faça. Pastor, mas eu estou velho, estou velha. Diante de Deus não tem idade, porque diz que os velhos, até na velhice, darão frutos. Não tem idade, não tem desculpa diante de Deus, porque em Deus você pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que dá vigor ao cansado. É Ele que dá força ao que não tem força nenhuma. É Ele que levanta o pobre e o necessitado do monturo e faz comer com os príncipes da sua nação. Então não fica medindo esforço, porque as oportunidades da vida estão aí para todo mundo. Eu disse, foi ontem conversando com a pastora em casa, eu falei: a gente tem que saber aproveitar e estar no momento certo, no lugar certo. E a vida é o lugar certo, é o momento certo onde nós estamos. O dia é hoje que o Senhor não fez. Se Deus fez esse dia hoje, é hoje que eu vou aproveitar as oportunidades. Porque de uma conversa, de um encontro, de uma andanda, as portas vão se abrindo e Deus vai fazendo coisas maravilhosas na nossa vida.
Aí você não vem mais na igreja, aí Deus ia mandar um irmão que ia resolver o teu problema. Mas como você não se esforçou nem para vir na igreja, aí você também não se esforçou para ir trabalhar, mas tinha uma vaga lá naquele dia para você. Tá vendo? Você não pode ficar medindo situações da vida, você tem que ir, seguir o fluxo da vida. Se você acordou, hoje é o dia que Deus me fez. Hoje eu vou aproveitar todas as oportunidades. Aonde me chamar e couber eu tô. É igual dizia lá na Bahia, igual beiju de massa. Estou em todo lugar. Pastor, vem pra cá. Estou indo aí. Pastor, estou indo lá. Onde dá buraco eu tô, minha filha. Porque eu estou trabalhando para a vida. Como Jesus disse, meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Ou seja, eu não paro. Vai bater o cansaço físico, mas deu de noite, 11 horas, deu 6 horas, 7 horas, acordei. Opa, se não tiver o pão, tomo um café preto e estou indo, meu irmão. Estou indo para a vida. As oportunidades vão surgir enquanto eu vou caminhando. Enquanto eu vou andando, Deus vai abençoando. É nessa disposição que Deus vai vendo o teu esforço. E Deus vai dizendo, precisa abençoar, porque essa é a tua porção. Essa é a tua recompensa debaixo do sol. Essa é a tua recompensa, comer, beber e se alegrar nessa terra. Essa é a tua recompensa. Todos os dias da tua vida. Se esforce disso, Deus não vai deixar faltar isso para você. Amém? Então fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, leva esse povo em segurança para casa. Que eles saiam daqui na determinação de se esforçar para fazer o melhor da vida, em todas as áreas, o melhor de si, em tudo, se doar para o melhor, fazendo o melhor, meu Pai. Então eu abençoo esse povo de Mogi Centro, que eles sejam benditos em tudo o que fizer, na entrada e na saída, dentro de casa, com os amigos, no trabalho, na igreja, tudo que chegar na mão deles, o que fizer, eles venham fazer com todas as forças. Por isso eu abençoo esta igreja, este povo, porque é um povo entendido e sábio. Em nome de Jesus, que assim seja.